Eu gostaria de saber o seu nome e a sua profissão. Oi, meu nome é Monique. Eu trabalho fazendo palestras e trabalho de conscientização sobre doenças raras e doenças genéticas, tanto na internet quanto presencial. Quem são seus pais e quem você é filha? Meus pais são Aris Longo e Adriana Coronetes Longo. E você está morando aonde hoje, Monique? Eu moro em São Francisco, na Califórnia. Eu queria que tu contasse para a gente, então, para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando também no YouTube, como é que foi a tua vida desde que você saiu de Tapejara, por que você saiu daqui e o que que você fez de lá até hoje? Um dos motivos que eu saí de Tapejara foi a necessidade de um tratamento médico que eu não estava conseguindo no Brasil e que eu consigo aqui nos Estados Unidos com geneticistas, a medicação, fisioterapeuta, neurologistas. É uma série de tratamentos de uma doença chamada doença de Fabry. Então, eu tenho todo esse acompanhamento que eu necessito aqui nos Estados Unidos. E de lá para cá eu tenho feito esse acompanhamento regularmente sem problema nenhum. E desde então eu resolvi trabalhar ativamente na internet para ajudar outras pessoas a entenderem do que se trata essa doença e como acessar melhores condições de tratamento, melhores médicos e entender o que se passa com elas também. Então, eu trabalho dando palestras, tanto para indústrias farmacêuticas, cursos, e eu dou palestras tanto online para empresas no Brasil, quanto aqui nos Estados Unidos, pessoalmente, quando tem algum evento. Desde que você saiu daqui, então, você foi para fazer um tratamento e aí você começou a dar palestras, é isso? Isso. Quanto tempo faz que você saiu daqui, Monique? Eu saí daí faz exatamente 10 anos esse ano, eu saí em 2015. Bom, eu tenho o que eu conheço de doença de Fabry, talvez não seja um conhecimento atualizado, né? O que eu Hum. ouvia quando eu conheci é que era uma doença de difícil diagnóstico, ainda é? Hum. Sim, ainda é uma doença de difícil diagnóstico, porque é uma doença que se confunde muito com outras doenças, porque tem sintomas similares a outras doenças. E ela é de difícil diagnóstico porque você geralmente precisa de um teste genético para descobrir que você tem essa doença. Esses testes genéticos não são algo padrão que você tem toda vez que você vai ao médico. Então, você precisa apresentar uma série de sintomas que às vezes são confundidos com outras doenças, e o teste genético geralmente chega no final desses sintomas, quando você já não acha mais explicação para nada. Então, não é tão fácil descobrir que você tem a doença de Fabry, ou você descobre por sorte de você encontrar um médico que está estudando isso, ou porque você conhece alguém que tem essa doença e você acaba assimilando que você tem os mesmos sintomas, ou porque algum familiar seu tem essa doença e por ser uma doença genética, ela passa de geração para geração, de pais para filhos, e aí você acaba descobrindo que você tem essa doença. Aqui em Tapejara, a família Slongo, né, tem essa doença e foi realmente passando de pai para filho, né? Tem bastante pessoas da tua Isso. família que tem a doença, né? Isso, era meu pai quem tinha doença, era a mãe dele quem tinha doença, então minhas tias têm a doença, os irmãos dele tiveram a doença, eu tenho primas que têm essa mesma doença, e tem várias pessoas, inclusive na região de Tapejara, que têm essa doença e não são da nossa família. É uma região que acabou tendo muitas pessoas com a doença de Fabry por algum motivo que de ter reunido assim um grupo grande de pessoas com essa doença, tanto que a Associação Gaúcha de Fabry foi criada em Tapejara. E como é que é a tua vida nos Estados Unidos, tua rotina diária? Eu tenho uma rotina até que bem tranquila. Eu
passo muito tempo em casa, para falar a verdade, porque tanto por causa da doença, eu não me sinto tão bem o tempo todo. Eu fico doente com muita facilidade, então eu não saio tanto. Eu vejo muitos médicos o tempo todo, toda semana eu vejo médico. Eu faço minhas infusões, que são tratamento para doença de Fabry, que eu tenho uma enfermeira que vem na minha casa a cada 15 dias para realizar as infusões em casa, para que eu não precise ir num centro de infusões. Eu estou no momento em tratamento paliativo, então eu tenho enfermeiros e guias espirituais e médicos que vêm na minha casa para me ver, para que eu não precise sair de casa. E e quando eu tô bem, eu costumo sair para dar uma volta. Tem muitos lugares bonitos por aqui, tem muitas coisas interessantes. E eu faço esses trabalhos online. Eu tenho uma página onde eu posto sobre doenças genéticas e doenças raras, onde eu tenho muito acolhimento e um bom número de visualizações. E eu posso ajudar muitas pessoas com isso. E eu faço essas palestras geralmente por aqui, que são organizações de doenças raras e principalmente de doenças de Fabry que me chamam para falar a respeito. Então, é uma rotina assim. Às vezes, se eu não estou muito bem, é um pouco mais puxado, porque eu tenho coisas para fazer, essas obrigações que são essas palestras, essas postagens, mas no geral mais tranquila por causa do tratamento paliativo, no momento que eu recebo mais meus médicos em casa, meus enfermeiros em casa, do que a necessidade de precisar ir até eles. Os sintomas da doença de Fabry trazem sofrimento? Trazem muito sofrimento. Eles causam muita dor, uma dor absurda, e eles trazem uma fadiga que é absurdamente alta, a ponto de, às vezes, você não conseguir levantar da cama por semanas. Então, é muito difícil, porque quando você tem alguma coisa para fazer e você precisa sair de casa, você nem sempre tem forças para sair de casa, você precisa acabar remarcando, remarcando, remarcando. E aí, eu acabei entrando no paliativo tanto por causa disso, porque eu não tenho forças para sair de casa sempre. Eu preciso dessa necessidade de acompanhamento, eu precisava mais de alguém que viesse até mim do que eu fosse até eles. Você sabe qual o motivo que a doença causa dor e aonde causa dor, por exemplo? Ela causa principalmente uma dor em queimação nos pés e nas mãos, mas ela também pode causar dor muscular, pode causar dor nos ossos, dor nas articulações, ela causa todo tipo de dores. E o motivo é porque quando você tem a doença de Fabry, um certo tipo de gordura se acumula nas células dos rins, do coração, de todos os órgãos do cérebro. E essa gordura você deveria eliminar pelo suor. Mas como você não elimina, essa gordura vai trancando esses vasos e aí você vai superaquecendo, esses órgãos vão ficando cheios de gorduras e vai causando dor, vai causando fadiga, vai causando vários sintomas da doença de Fabry. E os medicamentos que vocês sempre lutam para conseguir aqui no Brasil, por exemplo, através do SUS, né? Eles são para combater os sintomas ou para combater a doença? Na verdade, esses medicamentos, eles ajudam na melhora dos sintomas, mas porque eles atrasam a progressão da doença, eles ajudam a limpar esse acúmulo de gordura que tem nos órgãos. Então, assim, eles não limpam completamente. O que você perdeu, se você perdeu um rim, se você perdeu alguma parte do cérebro, isso não vai ser recuperado. Mas ele evita de acumular mais gordura e que você venha a perder outros órgãos ou que você venha a sofrer mais danos. Então, apesar dos medicamentos não curarem a doença, eles atrasam a progressão da doença.
E em relação às tuas palestras e o teu conteúdo em redes sociais, você faz eles de maneira profissional, ou seja, você é remunerada para isso, ou você faz de forma social para ajudar outras pessoas? Quer dizer, ajudar você vai estar ajudando sempre, né? Mas eu queria Uhum. entender se é um trabalho mesmo remunerado ou se é um trabalho social. Ambos, eu faço ambos. Eu faço tanto a parte apenas social, como eu também ganho para fazer alguns conteúdos. Eu faço alguns contratos com empresas para fazer conteúdo em conjunto e eu faço trabalhos pela parte social por mim mesma. E é focado em doença de Fabry, você citou doenças raras, né? Ou é mais abrangente assim? É mais abrangente, eu faço tanto para doenças de Fabry quanto para doenças raras no geral. Monique, como é que é? Tu consegue ter momentos de lazer com essa dificuldade que você tem no teu dia a dia? Eu tenho, mas não são muitos. Eu tenho menos momentos de lazer do que momentos em que eu estou doente. Por exemplo, eu saí de casa ontem, mas antes de sair de casa ontem, eu fiquei 2 semanas em casa sem conseguir sair de casa porque eu estava muito mal para sair. Então, meus momentos de lazer são muito pequenos comparados aos momentos em que eu não estou bem. Mas quando eu estou bem, eu tento aproveitar ao máximo. Como é que é a tua relação com Tapejara? Já fazem 10 anos, você falou que saiu daqui, você ainda tem relação com pessoas daqui? Eu falo todos os dias com a minha mãe, com os meus irmãos, e eu falo com alguns amigos que eu deixei em Tapejara. Eu sinto muita falta, sinto muita saudade. Eu sinto saudade de visitar Tapejara. Eu sigo o Facebook, o Instagram de vários lugares de Tapejara, porque me ajuda a matar um pouquinho a saudade de ver a cidade, ver as pessoas. Eu estava vendo esses dias sobre o desfile de 7 de setembro, pensando, nossa, lembrando de, nossa, que legal quando eu estava lá, sabe? Tem várias coisas que me deixam com saudade, mas o que eu mais sinto saudade são das pessoas. Você não tem vindo muito para cá, né? Não, vou a Tapejara desde 2018. Pelas dificuldades da doença de Fabry. É muito difícil para mim viajar, é uma viagem muito longa, eu não passo muito bem em viagens de avião, então eu acabei resolvendo não ir para o Tavejário por um tempo, não ir ao Brasil por um tempo, porque essa viagem é muito difícil, muito longa, eu sempre acabava passando muito mal quando eu viajava, então eu acabei decidindo não viajar até eu sentir que eu estou num ponto de saúde bem o suficiente que eu consiga aguentar uma viagem dessas. Quem eram teus amigos e amigas na época em que você viveu aqui, só para a gente localizar o nosso ouvinte no espaço-tempo? Ah, eu vou citar uma amiga que era minha melhor amiga, que eu lembro muito, que é a Michelinha, que ainda é minha melhor amiga, a gente ainda conversa, eu sinto muita falta dela, uma amiga muito querida, e a gente ainda conversa pelo Instagram, eu gosto muito dela e faz muita falta ter uma amizade como essa aqui. Eu tenho muitos amigos aqui, mas não se compara com os amigos com quem você cresceu junto. A amizade de infância é sempre mais forte, né? Uhum. E em relação a saudades que você sente daqui, você citou, né, que segue lugares e tal. Tem algum momento assim que foi especial na tua vida em Tapejara, que é marcante para ti, que tu lembra assim? Ah, eu lembro, não tem um momento específico, mas eu lembro dos shows na praça, no final de ano. Sempre foram especiais porque eu costumava ir com a minha família no final do ano, ver alguma coisinha. Então era sempre um momento que, quando chega o final do ano, eu vejo no Instagram, eu sempre lembro e penso,
nos momentos em que eu estive lá com a minha família, sempre bate uma saudade maior. Quanto tempo faz que você não vem para cá? Faz 2008, faz 2018, 7 né? anos. 18? 2018, sim, faz 7 anos. É bastante tempo, né, para ficar longe da cidade natal. É muito tempo, é muito tempo. Quanto mais o tempo passa, mais a saudade aumenta. Você pensa em um dia voltar a morar aqui? Não, eu acho que para morar eu já acostumei muito bem morando fora de Tapejara, até porque a primeira vez que eu saí de morar em Tapejara foi em 2006, quando eu tinha 16 anos, que foi quando eu fui morar em São Paulo. Então eu acabei acostumando muito a morar em cidade grande. Mas depois, em 2024, eu resolvi voltar a morar em Tapejara. E apesar de eu ter me acostumado bem, eu sempre acabei sentindo falta dessa energia de cidade grande, porque é uma coisa que eu gosto muito. Mas visitar, eu penso sim, mas visitar assim por meses. Não morar para sempre, mas visitar por meses. Monique, eu sempre encerro a entrevista pedindo um conselho sobre carreira. Eu acho que para ti eu posso pedir que você dê um conselho mais amplo sobre a vida, porque você tem uma Hum, vida muito diferente de todo mundo que eu hum, entrevistei até agora, né? Principalmente por hum. causa da tua doença e também por causa do teu trabalho, né? Antes Hum. disso, eu queria que você falasse teu arroba no Instagram para o pessoal que quiser conhecer teu trabalho seguir também. Lady Fabre Doenças Raras. Lei Fabre Doenças Raras, isso? Uhum. Depois eu coloco na descrição do vídeo também. Então, teu conselho, por favor. O meu conselho é que você não deixe de seguir o que você sonha só porque você tem barreiras pela frente a enfrentar. Porque as barreiras sempre vão estar ali, independente de se você tem uma doença, se você tem uma dificuldade financeira, uma dificuldade social, as barreiras sempre vão existir e você precisa persistir mesmo tendo elas, porque se você não persistir, você nunca vai conseguir nada.